Shalom a você que está nos assistindo através da tvsião.com. Meu nome é Matheus Zandona Guimarães e nós estamos em mais um programa Torá em Debate. A cada semana abordando um tema de fundamental relevância para a sua vida, para a sua caminhada com o Senhor. E o tema de hoje é um tema muito especial que eu tenho certeza que você vai gostar muito. É um tema muito comum e em moda, né, hoje em dia, principalmente nos círculos teológicos, muito se discute a respeito deste tema que é a graça e a lei. Aliás, não é um tema só que está atualmente nos círculos teológicos, mas é um tema que por volta de 2000 anos, há 2000 anos, esse tema tem tomado conta das discussões teológicas nos meios cristãos e também nos meios judaicos, não é? Será que a graça é compatível com a lei? Será que a graça anula a lei? Há como graça e lei caminharem juntos na mensagem de Yeshua, na mensagem do Evangelho? E é exatamente sobre isso que nós estaremos tratando no dia de hoje. Pois bem, nós vamos começar então o programa Torá em Debate apresentando alguns argumentos, algumas frases, alguns conceitos que têm sido comuns nos últimos 2000 anos na teologia cristã. Volto a dizer que a intenção do programa é elucidar, trazer luz, trazer à tona princípios bíblicos em relação à lei e a graça. Esse programa, como você está vendo aí, será dividido em duas partes. Nessa primeira parte, nós falaremos mais a respeito da lei. Estudaremos o conceito etimológico da palavra, os termos em hebraico, versículos que tratam sobre a lei, tanto da Antiga Aliança quanto da Nova Aliança. Na segunda parte do programa, nós trataremos a respeito da graça e concluiremos, então, o nosso tema. Então preste atenção agora no nosso slide, na nossa tela. Você pode acompanhar aí também na TV Sião e veja aí alguns conceitos, algumas frases que eu tenho certeza que você já ouviu na sua caminhada aí com o Senhor. Então veja só. Ao longo desses 2000 anos de cristianismo, eu tenho certeza que você já ouviu frases como: não estamos debaixo da lei, a lei é ruim, a graça é boa. Moisés deu a lei, mas Jesus nos deu a graça. Estamos na era da graça. E na antiga aliança existia apenas a lei, ou seja, não existia graça na antiga aliança. Jesus anulou a lei, anulou a Torá com a obra da cruz. E a pessoa ainda cita o versículo da carta aos Romanos: pois o fim da lei é Cristo, por isso que não existe mais lei na nova aliança. Paulo instituiu uma nova religião, onde, pela graça, somos salvos, e não pela obediência aos mandamentos de Deus. Estamos na era da graça, e os mandamentos vigoraram só até Cristo. Israel e o povo judeu não são mais escolhidos, pois Jesus estipulou uma nova aliança agora com a igreja. E uma das frases mais comuns que nós ouvimos nos meios cristãos é exatamente essa última aí. Veja, a igreja é o Israel espiritual de Deus. Pessoal, esse termo, inclusive, Israel espiritual, cuidado com esse termo. Número 1, esse termo não é bíblico, ele não aparece nas Escrituras, ele não é ensinado nem nos livros da Torá, nem nos escritos, nem nos profetas, e muito menos nos livros, nas cartas da Nova Aliança, da Brit Hadashah. Nem Yeshua, o Messias, nenhum dos apóstolos ensinou tal coisa, que a igreja, o Israel espiritual diante de Deus. Esse é um ensino, na verdade, enraizado com fortes influências antissemitas, já que surgiu no primeiro século esse tipo de ensino, no primeiro século da época cristã, após a destruição do Templo de Jerusalém, esse tipo de ensino começou a ficar comum, a ser disseminado nas igrejas gentílicas, nas igrejas não judaicas plantadas pelos apóstolos, né? Que Israel foi substituído, que Israel não é mais o povo de Deus, que a igreja é o Israel espiritual de Deus, que a igreja agora assume o lugar de Israel nos planos de Deus e outras coisas mais. Então, esse tipo de ensino, pessoal, tem sido responsável por uma grande divisão, por uma grande ruptura entre a igreja e as suas raízes bíblicas e apostólicas. Acompanhe comigo esses próximos conceitos que eu irei mostrar.
O pensamento e a teologia que geraram conceitos como estes que nós acabamos de ler foram responsáveis por um grande desvio da igreja em relação aos moldes da comunidade de discípulos da igreja do primeiro século. Então, mais uma vez, nós chamamos a atenção que pensamentos como estes que nós acabamos de ler foram os grandes responsáveis. A teologia por trás deles foi a grande responsável pela ruptura entre a igreja e as suas raízes bíblicas apostólicas, entre as suas raízes de proximidade coerdeira com Israel e o povo judeu. Se hoje Israel tem uma grande rejeição em relação ao cristianismo e à teologia cristã e à pessoa de Jesus, Yeshua, parte dessa culpa é devido a tais pensamentos presentes na teologia cristã, como esses vários que nós acabamos de ler. O antagonismo entre lei e graça não é bíblico. Não existe na Bíblia uma luta entre lei e graça. Ele foi criado, esse antagonismo foi criado para distanciar ainda mais a igreja de suas raízes, para distanciar ainda mais a igreja de Jerusalém. A sede da igreja, ainda nos primeiros séculos, saiu de Jerusalém, foi para Roma, e essa mudança não foi só geográfica, não. Houve uma ruptura espiritual com Jerusalém. O profeta Isaías declara que de Sião sairá a lei e a palavra de Deus de Jerusalém. As nações subirão a Jerusalém para adorar ao Rei dos Reis na era messiânica. Jerusalém, ainda no primeiro século, era o centro da fé da mensagem de Yeshua, o centro da fé dos evangelhos, o centro da igreja. De lá saíam as admoestações. De lá de Jerusalém, da sede, da liderança da igreja mundial que encontrava-se em Jerusalém, saíam admoestações, saíam elogios, saía a conduta dessas comunidades fora de Israel. Houve uma ruptura geográfica e também espiritual em relação a Jerusalém, em relação a Israel, em relação às doutrinas apostólicas para a igreja. A igreja tem ensinado, nos últimos 2000 anos, a igreja não, na verdade essa teologia cristã tem ensinado nos últimos 2000 anos que o contrário de lei é graça, ou que o contrário de graça é lei, quando na verdade o oposto de lei é pecado. Então, eu achei muito interessante essa colocação. Eu gostaria de ler para você esses versículos que nós colocamos aí. O primeiro deles se encontra em Romanos, a carta aos Romanos, e nesse programa nós vamos abrir muito as Sagradas Escrituras. Romanos, no capítulo 3, no verso 20. Vamos provar que o contrário de lei não é graça. O contrário de graça não é lei. O contrário de lei é pecado. Veja só, Romanos 3, verso 20. Vou começar a ler aqui do verso 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus. Vírgula. Verso 20. Visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que, pela lei, vem o pleno conhecimento do pecado. Veja que interessante. O próprio conceito de pecado precisa, a própria definição de pecado, ela precisa ter uma referência do que não é pecado. Então, a lei, segundo o apóstolo Paulo, não só no capítulo 3, mas no capítulo 7 também, ele declara que a lei foi dada com o intuito de definir, de qualificar o que é pecado e o que não é. É a lei que exalta, é a lei que traz à tona, é a lei que traz luz aos pecados. Por quê? A lei é o parâmetro. A lei de Deus é o parâmetro para que o homem viva segundo a sua vontade. Então, automaticamente, aquilo que está contrário a esta lei é considerado hatá, é considerado pecado. Então, não existiria o conceito de pecado se não fosse a lei. O intuito da lei é trazer à tona o pecado. Há uma outra referência aqui também, Romanos 4, no verso 15, diz assim: porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Então, no momento onde a humanidade, se a humanidade não transgredisse nada, se a humanidade vivesse próxima com relacionamento íntimo com o Senhor, não haveria necessidade de lei. Se a natureza humana fosse uma natureza transformada, a imagem daquele Adão antes da queda,
não haveria necessidade de Torá, não haveria necessidade de instrução, porque o homem viveria nos princípios de Deus, na vontade de Deus, sem necessidade de ser guiado a eles. Mas sabemos que não é assim. Então, uma outra referência aqui, Romanos 5, no verso 13. Veja só, Romanos 5, verso 13 diz: porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Então você que nasceu de novo, você que passou por uma experiência com Deus, você hoje, já transformado, regenerado, você feito novo homem ou nova mulher, a imagem de Cristo, a imagem do Messias, você pode falar que vivia uma vida em pecado, que vivia uma vida longe da vontade de Deus. E como você sabe que a vida que você vivia era uma vida que desagradava a Deus? Como você sabe que a vida que você vivia não é uma vida que Deus havia planejado para você? Por causa da lei, segundo o apóstolo Paulo. A lei qualifica o pecado, a lei define o que é e o que não é pecado, e por isso ela é necessária para o homem. E vamos ler aqui uma última referência, Romanos 7, no verso 7, diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? Então agora a gente vai ver o propósito da lei mais claro ainda através do apóstolo Paulo, do Rav Shaul, do Rabino Shaul. É a lei pecado? Ele mesmo responde: de modo nenhum. Mas eu, Paulo, não teria conhecido o pecado senão através da lei. Veja só. Pois não teria eu conhecido a cobiça se não houvesse uma lei de Deus que dissesse: não cobiçarás. Então é bem claro o texto, o ensino dos apóstolos, que a lei ela é necessária, porque ela serve de parâmetro para o homem, ela serve de parâmetro para o homem, para que o homem saiba a vontade, o propósito, os desígnios e o caráter de Deus. Pois bem, nós temos, graças a Deus, nesses últimos dias, veja aí essa frase que eu listei para você. Deus começa a despertar a sua igreja nos 4 cantos do planeta para restaurar estas raízes teológicas e identitárias à luz das Sagradas Escrituras. Então é por isso que nós dissemos em outros programas, um dos princípios e objetivos do ministério Ensinando de Sião, que é um ministério judaico, mas também é um ministério eclesiástico, porque ele faz parte da igreja. Eu, como judeu, discípulo de Yeshua, faço parte da igreja assim como você. E se a igreja vai mal, se a igreja se distanciou das suas raízes e princípios bíblicos e apostólicos, eu também vou mal. Eu não estou satisfeito com a posição da igreja como está, porque eu sou parte dela. E por isso que um dos conceitos do Ensinando de Sião é a restauração. Há uma grande diferença entre os conceitos de reformar e restaurar. O Rabino Marcelo, fundador do Ministério Ensinando de Sião, ele sempre deixa claro esse princípio, que a reforma é você utilizar, como você vai reformar um sofá, é um exemplo que ele gosta muito de dar, ou um púlpito da sua igreja. Se o púlpito é de madeira e você quer reformá-lo, você pode ali colocar uma massa plástica, um durepox, ou alguma coisa similar, um plástico moldável, você lixa, onde havia aquela imperfeição ali no púlpito de madeira, você põe aquele material ali para preencher aquela deformação, você lixa, você pinta todo aquele púlpito da mesma cor, com o mesmo verniz, com a mesma tonalidade, e à vista das pessoas estará reformado o seu púlpito. Esse é o conceito bem claro, bem mobral aqui, de reformar. Porém, restaurar é diferente. Se você quer restaurar um púlpito que é feito de madeira de pinho, vamos supor, ou de carvalho, você não pode pegar um pedaço de plástico e colocar ali e lixar e pintar por cima. Restaurar um púlpito feito de madeira de carvalho deve ser feito com a madeira de carvalho. Deve-se trocar toda a peça com uma peça original de madeira de carvalho, de preferência no mesmo local onde aquela madeira do púlpito original foi extraída. Então você deve ir na mesma madeireira, na mesma marcenaria, e comprar ali a mesma peça inteiriça da mesma madeira, trabalhar a imagem do que era o púlpito e substituir toda a peça, aí você terá um púlpito restaurado. À vista,
tanto a reforma do púlpito quanto a restauração parecem iguais, mas no conteúdo, na substância, há uma grande diferença. É isso que nós queremos levar a igreja a entender esse mover profético de Deus para os dias de hoje. O mover que nós estamos hoje é a restauração. A igreja passou por uma reforma que foi extremamente importante para que ela alcançasse o que nós estamos vivendo hoje. Se a igreja não tivesse passado por uma reforma no século XVI, eu possivelmente não estaria aqui hoje, e eu creio que você também não, você que é discípulo de Yeshua. Então, a reforma foi um momento importante, eu creio que foi um passo histórico motivado e inspirado por Deus, em grande parte dela, mas que alcançou o seu objetivo. Então, na linha do tempo de Deus, na linha cronológica que Deus tem para a sua igreja, para o seu povo, para Israel, para a igreja, nós estamos agora entrando num retorno. Nós estamos entrando agora numa era onde a igreja volta para suas raízes bíblicas, apostólicas e, por que não, judaicas também. Nós estamos vivendo numa época onde a igreja volta e restaura os ensinos do Messias Yeshua, dos apóstolos, à luz das Sagradas Escrituras, à luz da sua originalidade, do seu contexto original. Nós estamos chegando numa época agora onde a igreja, insatisfeita com a posição, com a situação que se encontra, busca restaurar as suas raízes bíblicas, busca restaurar a sua fé, reconectando-se, reaproximando-se a Israel. O apóstolo Paulo deixa muito claro em Efésios capítulo 2 que aquele que não é judeu e recebe a palavra do Messias de Israel, do Messias judeu, é aproximado à comunidade de Israel. Tal aproximação foi rompida nos primeiros séculos da história do cristianismo com dogmas, com credos, com uma teologia antissemita e antijudaica. E é a restauração desses conceitos, é a igreja conhecer onde errou, conhecer como e por que surgiram essas doutrinas, aí sim ela vai conseguir restaurar, consertar, né, o que nós chamamos em hebraico de tikkun. Ela vai conseguir restaurar esses princípios à luz da Bíblia e se reorientar aí na direção que Deus tem para ela. Bem, nós vamos seguir agora o nosso estudo apresentando para você o conceito, primeiramente, de lei. É muito interessante você notar comigo que existe uma ignorância muito grande em relação ao termo lei. E até compreensível, porque o grego traduziu de forma muito precária os termos que em hebraico significam lei, estatuto, mandamento, ordenança, instrução, ensino. Geralmente na língua grega, todos esses termos são aglomerados em um só termo, que é nomo. O nomos, que é o que traduzido no Novo Testamento como lei, na verdade são vários conceitos em hebraico que foram traduzidos apenas por um substantivo nomos no grego. Então nós vamos ver agora no hebraico, no original hebraico, o conceito verdadeiro de Torá, de lei. Vamos ver o que isso significa. Então, vocês estão vendo aí na tela, veja só. O que é lei? E eu coloquei do lado ali da palavra lei, do símbolo de interrogação, um substantivo em hebraico. E esse substantivo, para quem lê em hebraico, para quem consegue ler o idioma hebraico, está escrito ali Iará. Veja só, Iará. Iará literalmente quer dizer ensino ou instrução. Por que eu dei ali o verbo, o substantivo Iará? Porque a palavra Torá, que você está vendo aí, vem do substantivo Iará, por isso o seu significado literal e mais fiel ao original não é lei. Torá significa, ao pé da letra, instrução ou ensino. Instrução ou ensino. Esse é o significado da palavra Torá. Torá não é lei. E às vezes a pessoa fica, por causa dessa má tradução precária, ela fica com uma imagem ruim do termo Torá, né? Porque a palavra lei, ela muitas vezes passa uma coisa assim meio opressa, né? Uma coisa que reprime, uma coisa que rouba, suga a liberdade do ser humano, a sua alegria de viver. Então, tradução errada. Na verdade, Torá significa instrução. Instrução para quê? Acompanha aí comigo. Instruções para se acertar o alvo,
Ou seja, a Torá, na verdade, são instruções, práticas, estilo de vida, coisas materiais que nos ensinam sobre princípios divinos e espirituais. Então a lei nada mais é, a Torá nada mais é do que um conjunto de instruções que Deus materializou e deu ao homem para que o homem pudesse ter uma vida, um guia, para que o homem pudesse saber o caminho que agrada a Deus. O rei Davi escreve muito propriamente, que no Salmo 119, que lâmpada para os seus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho, a Torá. Ou seja, ele compara essa instrução, a Torá de Deus, como algo que ilumina o seu caminho, ou seja, que mostra o caminho no qual ele deve andar. Então, se o rei Davi escreveu sob inspiração do Espírito Santo, você também deve crer que a lei foi dada para instruir, para guiar, para nortear o homem caído, né? O homem pós-Adão. A lei também foi criada para nos ajudar a viver e não para nos dar vida eterna. Acompanhe aí na tela comigo esta última frase e você tem que entender. Nenhum rabino, volto a falar aqui, né, leia de novo essa frase e escute o que eu vou te dizer. Nenhum rabino no judaísmo, nem reformado, nem conservador, nem ortodoxo, nem as facções Lubavitch, o que seja, nenhum rabino vai dizer para você que a guarda da Torá garante a vida eterna. A Torá não foi dada para salvar o homem e dá-lo vida eterna. Quem salva o homem é a graça de Deus. Quem salva o homem é a misericórdia de Deus. A Torá foi dada para nos dar uma vida plena e uma vida segundo os propósitos de Deus. De onde eu tirei isso? Exatamente desse texto que está aí, Deuteronômio, no capítulo 7, nos versos de 12 a 15. E essa última frase, antes de nós analisarmos algumas referências, é esta aí, olha. A lei sempre existiu muito antes do Sinai. Talvez você esteja um pouco assustado e pergunte, mas a lei não foi dada no Sinai? A lei não foi criada por Deus, escrita em tábuas? Não. Ela foi materializada desta forma e entregue aos filhos de Israel por intermédio de Moisés. Mas ela já existia. Você vai acompanhar comigo as referências que nós vamos estudar agora. Então, acompanhe essa primeira referência de Deuteronômio no capítulo 7. Veja só. Eu vou ler, você pode acompanhar aí na tela e eu vou ler junto com você. Deus está falando para os filhos de Israel sobre os seus mandamentos, sobre a sua lei, sobre a sua Torá, sobre a sua instrução. E ele diz: será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires o Senhor teu Deus, te guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento a teus pais. Ele te amará e te abençoará e te fará multiplicar, também abençoará os teus filhos e o fruto da tua terra e o teu cereal e o teu vinho e o teu azeite e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas na terra que sob juramento a teus pais prometeu dar-te. Bendito serás mais do que todos os povos, não haverá entre ti nem homem nem mulher estéril, nem entre os teus animais. O Senhor afastará de ti toda enfermidade. Sobre ti não porá nenhuma das doenças malignas dos egípcios, que bem sabes, antes as porá sobre todos os que te odeiam. Meu amigo, minha amiga, esse texto é um dos textos mais bonitos em relação às promessas de Deus, aos que são fiéis aos seus estatutos, às pessoas que o amam de forma verdadeira e porque amam a Deus, guardam a sua palavra. É um texto onde Deus promete a vida, onde Deus promete a saúde, onde Deus promete a prosperidade, aquelas pessoas que são fiéis, aquelas pessoas que andam nos seus caminhos, que andam nos seus estatutos, que andam nos seus mandamentos. O próprio Jesus, nós iremos ver daqui a pouco, também afirmou várias vezes o mesmo princípio. A pessoa que ama a Deus é a pessoa que obedece a Deus. Você não obedece a Deus por obrigação, você não obedece a Deus porque você tem que obedecer. A verdadeira obediência que agrada a Deus é aquela que é feita motivada por amor. Ela surge como um fruto do amor que você tem a Deus. Yeshua disse várias vezes, aquele que me ama, guarda
os meus mandamentos. E aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre e os guarda é amado por mim e também será amado por meu Pai, e eu me manifestarei a ele. É muito interessante notarmos que há um conceito muito deturpado nos meios cristãos em relação aos mandamentos de Deus. Por essas palavras que eu estou citando para você, sem me aprofundar muito, já dá para ver que a graça não é uma carta branca em relação à lei. Quando você aceita Jesus, você tem que obedecer ainda a Deus. Né? Quando você aceita o Messias de Israel, quando você nasce de novo, através da graça de Deus, você não tem aí um passe livre para viver da forma que você quer, não. Os mandamentos de Deus ainda existem sim, e Deus quer que você, por causa do seu amor a Ele, cumpra os seus mandamentos como gratidão ao que Ele fez por você. Cumprir os mandamentos de Deus da forma correta é o que Deus espera dos seus filhos. Bem, agora nós passamos para uma parte muito interessante, como eu disse para você. A lei, ela sempre existiu. Inclusive, os rabinos falam que uma das coisas que pré-existia, Gênesis 1:1, é exatamente a Torá. Né? Ela pré-existia a criação. Gênesis 1 não. A lei, havia 7 coisas que pré-existiam a criação da terra, a criação do homem, a criação da natureza, do universo. E uma delas era a Torá. Então, se essa instrução divina sempre existiu, como que nós podemos ter prova que ela já era conhecida por homens e servos deste Deus Altíssimo antes de Moisés, antes do Monte Sinai? Basta você acompanhar essas referências aqui comigo. Veja a primeira delas aqui em Gênesis, no capítulo 7, um texto que você conhece muito bem. Veja só. Deus dando instrução a Noé: de todo animal limpo você levará com você 7 pares, macho e fêmea, mas os animais imundos, um par, o macho e a sua fêmea. De onde as escrituras surgem com esse conceito de animais puros e impuros? De animais limpos e considerados impróprios? Ou seja, isto é uma prova que já existia o conhecimento dessas instruções divinas por meio daquela população. Noé sabia o que era um animal impuro e o que era um animal puro. Lembre-se que a Torá ainda não havia sido dada, mas as pessoas tinham conhecimento do que eram animais puros e impuros em decorrência deste ensino de Deus que já era conhecido por parte daquela população e ensinado pelos representantes de Deus na terra. Deus sempre teve os seus representantes, Deus sempre teve pessoas que temiam a Ele e que eram responsáveis por ensinar esses princípios de Deus, ensinar essas instruções de Deus à humanidade. Os filhos de Sete, os descendentes de Sete, né, porque a partir de Sete voltou-se a invocar o nome do Senhor. Provavelmente esses descendentes de Sete, a linhagem de Sete, até Noé, eram as pessoas responsáveis por ensinar esses princípios divinos à humanidade. Nos dias de Abraão, mais tarde, nós vemos que havia um elemento, um sujeito bem enigmático, chamado Melquisedeque. Melquisedeque era sacerdote do Deus Altíssimo. Tanto é que Abraão reconhece a sua autoridade como representante de Deus na terra, como sacerdote, como mediador, e entrega a ele o dízimo. Essa é uma atitude muito interessante que poucas pessoas entendem, mas Melquisedeque era um representante de Deus na terra e o sacerdote, uma das suas funções, era ensinar os princípios de Deus ao povo. Muito bem, temos uma outra referência aqui de Gênesis capítulo 26. Veja só, as palavras de Deus a Isaque. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão ouviu a minha voz e guardou a minha incumbência. Os meus preceitos, mitzvotai, os meus estatutos, rukotai, e as minhas leis, torotai, da onde vem a palavra Torá. Então veja aí os 3 termos em hebraico. Eu fiz questão de colocar para você, acompanhe aí mais uma vez na tela. Eu fiz questão de colocar para você uma tradução mais fiel à original. Porque esse texto, nessa referência aí da tradução Almeida, Revista e Atualizada, de 1993, a tradução está um pouco fora. Então,
essas frases em amarelo são as traduções que eu fiz, que são mais fidedignas ao original hebraico. Ou seja, Abraão, ele era um sujeito abençoado. Abraão seria um abençoador das famílias da terra. Por quê, hein? O que deu a Abraão essa qualidade de ser um abençoador? É muito interessante isso. Abraão teve fé, sim. E o autor de Hebreus exalta e louva a fé que Abraão teve. Mas como ele materializou a sua fé? Como ele pôs em prática a sua fé? Que tipo de fruto a fé de Abraão produziu? Exatamente essa que nós estamos lendo aqui em Gênesis 26. Ele usou toda a sua fé, ele usou toda a sua confiança e amor a Deus para obedecer a Deus. E segundo o texto, acompanha aí, ele ouviu a voz de Deus, ele guardou a incumbência de Deus, a qual é preceitos, mitzvotai ou mandamentos, estatutos, rukotai, e as torás, né, o torotai ou toratot, que são as leis. Então você vê a palavra Torá aparecendo aqui em Gênesis, no capítulo 26, séculos antes da Torá ter sido dada lá no Monte Sinai. Olha que interessante. Então, muito tempo antes de Moisés, Deus já fala com Isaac que Abraão era um homem justo porque ele guardava a Torá de Deus. Então a Torá já existia. Então havia uma forma de Torá que já era conhecida e que Abraão escolheu obedecer. Possivelmente tendo aprendido com o próprio Deus, tendo aprendido com homens como Melquisedeque, por que não? Ele conhecia, o fato é, ele conhecia e escolheu obedecer, escolheu ouvir a voz de Deus e escolheu andar no caminho de Deus, guardando os preceitos, os mandamentos, os estatutos e a Torá de Deus. Pois bem, nós temos um outro texto aqui muito interessante também, que eu fiz questão de listar para você, voltando novamente em Gênesis, no capítulo 2, diz o seguinte, que do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. Então isso aí está remetendo lá ao Gênesis, à criação, capítulo 2, e diz que a árvore da vida, em hebraico, coloquei em amarelo para você, Etz Haim, foi colocada no meio do jardim. Além da árvore da vida, chamada de Etz Haim, a árvore do conhecimento do bem e do mal também foi ali plantada. Lembre-se que a ordenança de Deus foi que Adão e Eva jamais tocassem, comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia, além da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual eles comem o fruto em desobediência a Deus. Você já reparou que havia uma outra árvore? Essa outra árvore era chamada de árvore da vida. Os rabinos falam, baseados em um outro texto do rei Salomão, que esta árvore da vida, plantada ali no Éden, era nada mais nada menos do que a própria Torá. Instruções de Deus que existiam ali na forma de uma árvore, para dar ao ser humano, dar a Adão, o livre-arbítrio. Como a tendência a desobedecer a Deus, o pecado, Adão não conhecia, Adão era um ser 100% santo, a única forma que Deus tinha para dar a Adão o livre-arbítrio teria que ser algo fora de Adão. O potencial que Adão tinha, o potencial que Adão deveria ter para desobedecer a Deus, né, que livre-arbítrio é isso. Livre-arbítrio é a pessoa ter o potencial para dizer não. É o potencial para desobedecer. Como Adão era 100% santo antes da sua queda, não havia como Deus colocar nele esse potencial para desobedecer. Deus, então, colocou esse potencial para desobedecer em forma da árvore do conhecimento do bem e do mal. E as suas instruções, a sua Torá, o seu caminho, já existia como uma árvore que produz vida. E de onde os rabinos tiraram esse conceito que essa árvore da vida lá de Gênesis 2 pode ser as instruções da Torá de Deus? Do texto que eu vou listar para você aqui agora, de Provérbios capítulo 3. Veja só. Salomão escreve, é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Provérbios 3, 18. É claro que Salomão está falando, esse capítulo inteiro fala sobre a sabedoria, mas a sabedoria é adquirida àquele homem que guarda e conhece os preceitos
de Deus. Ele escreve sobre esse princípio ao longo do livro de Provérbios. Então nós vemos aqui que os rabinos baseados nisso, isso é uma tradição oral, os rabinos baseados nisso afirmam que a árvore da vida é um outro nome para esse conjunto de instruções que dão vida. Nós não lemos lá em Deuteronômio que o objetivo da Torá é dar a vida? O objetivo da Torá é dar uma vida plena ao ser humano? Então, aquele que guarda os mandamentos da Torá da forma correta, aquele que obedece da forma correta, vai ter como fruto, como resultado, vida. Por isso que a Torá pode ser entendida e vista como árvore da vida, como os judeus cantam durante todo o retorno da Torá à arca nas sinagogas, né? Nós cantamos exatamente essa oração. Etz Chaim Hi, é árvore da vida para os que nela se apegam. Pois bem, agora nós vamos analisar alguns textos, né, para ver se realmente a Torá é algo ruim ou é algo bom. Parte da teologia cristã e do ensino vigente hoje nos seminários, na formação teológica de uma pessoa cristã, seja ela católica ou protestante, grande parte dessa base de formação teológica incide no seguinte princípio: a lei é ruim, a lei é oposta à graça. Então eu quero ver com você, baseado em textos bíblicos, se realmente a lei de Deus, a Torá, o conjunto de instruções que foi dado para dar vida ao homem, se realmente a teologia cristã está certa, se a lei é ruim. Vamos ver se a teologia cristã está certa e a lei realmente é ruim, ou se Deus tem um outro conceito da sua lei, das suas instruções. Então acompanhe comigo aí algumas referências que nós estaremos agora analisando. Veja só, a primeira é Deuteronômio 4:40. Então eu vou acompanhar com você, nós vamos ler, não vamos ler todas, né, por causa do tempo, mas vamos ler aqui algumas. Deuteronômio, no capítulo 4, verso 40, diz assim: Guarda, pois, os estatutos e os seus mandamentos que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti e a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Senhor teu Deus te dá para todo o sempre. Então, mais uma vez, a Torá sendo dada para dar vida, não salvação, vida, vida. Deuteronômio, no capítulo 28, verso 2 a 6. Acompanhe aqui Deuteronômio 28, 2 a 6. Diz assim: Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Então, a pessoa que anda no caminho do Senhor, porque ela ouve a voz de Deus, a bênção que corre atrás dela. Ela não tem que ficar correndo atrás de prosperidade, correndo atrás do sucesso, correndo atrás da bênção. Se ela ouve a voz de Deus e anda no caminho de Deus, a bênção é que acompanha essa pessoa. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito ao saíres. Então, mais uma vez, bem claro aqui a posição daquele que obedece e guarda os estatutos de Deus. Depois nós temos, acompanha aí comigo, vários salmos. Davi é uma pessoa que amava a lei de Deus, que se deliciava na lei de Deus, que falava que feliz é o homem que medita na lei de Deus de dia e de noite. Então ele escreveu vários ensinos para nós, para nos alertar que a lei de Deus dá vida, e a lei de Deus é boa para toda a criatura, para todo filho de Deus. Então vamos ler alguns textos aqui escritos pelo rei Davi nos livros, na verdade, de Salmos. Então vamos ler esse primeiro aqui, Salmo, no capítulo 19, 7 a 9. Salmo 19, 7 a 9. A lei do Senhor é perfeita e restaura a vida. Alma pode ser traduzido como vida ou como mente. A lei de Deus é perfeita e restaura a mente. Meus irmãos, quantas pessoas, eu acho que se as pessoas dessem mais valor a esse princípio divino,
os consultórios dos psicólogos e psiquiatras estariam mais vazios. Porque a lei de Deus, a obediência, o conhecimento da lei de Deus, restaura a alma do indivíduo, restaura a mente do indivíduo. Quantas almas perturbadas, quantas mentes perturbadas existem hoje no mundo? Estamos vivendo na era das doenças da alma. As pessoas têm que lembrar desse princípio ensinado pelo rei Davi. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Não há nem o que comentar sobre esse conceito, esse valor que Davi dava à lei, à Torá de Deus. Uma outra referência que nós temos aqui é o Salmo 119, tem muitas, não é? Eu vou listar, vamos ler aqui algumas, olha. Salmo 119, verso 18. Então vamos aqui, Salmo 119, verso 18, diz: Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Outro ainda no Salmo 119. Os primeiros versos, né? Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho. Quem é irrepreensível no caminho? Os que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Olha que interessante. Aquela pessoa que busca, que guarda no coração as prescrições de Deus, é a pessoa que está buscando de todo o coração. Ou seja, a pessoa quer expressar esse amor, a pessoa quer expressar a gratidão a Deus, guardando os mandamentos, conhecendo e guardando os mandamentos de Deus. Bem, Salmo 119, versos 34. Salmo 119, no verso 34, diz: Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guie-me pela verdade, pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Interessante como Davi tinha, né, um apreço, uma valorização, um conceito da lei de Deus como sendo algo que dá vida, que qualifica, que aprimora o homem. Bem, nós, Provérbios, agora vamos adiantar aqui, Provérbios, no capítulo 29, verso 18. Provérbios 29, verso 18, diz: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Agora o filho de Davi, né, herdando do pai essa herança. Bem-aventurado é o homem que anda segundo a lei do Senhor. Bem, Isaías 2,3 é um outro texto também que nós temos, acompanha aí. Isaías 2,3 fala exatamente da lei saindo de Sião. E a lei sairá de Sião e a palavra de Deus saindo de Jerusalém. Então a lei sai de Jerusalém, algo que não tinha acontecido ainda nos dias de Isaías. A lei sai do Sinai, todo judeu sabe que a lei saiu do Sinai. A lei foi materializada e dada no Sinai. Porque Isaías fala então que chegaria um dia onde todas as nações teriam conhecimento do Deus verdadeiro. E a lei de Deus, que mitzion tetzetorá, e a lei de Deus, a Torá de Deus, sairia de Sião, Jerusalém, e não do Sinai. Alguém viria, inauguraria uma época onde a lei de Deus sairia de Sião, de Jerusalém, para todas as nações. Bem, nós temos também o texto de 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Paulo ensinando o jovem Timóteo. Toda a Escritura é inspirada por Deus, Timóteo. Útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para educar na justiça,
a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a obra. 2 Timóteo 3, 16, 17. Paulo está ensinando a Timóteo. Toda a escritura aqui, na época que ele escreveu isso, não existia Novo Testamento. A escritura a qual ele se refere são os escritos que nós conhecemos, nós judeus conhecemos como a Tanar, a Torá, os profetas, Neviim e os escritos, os Ketuvim. Toda a Tanar, todos os escritos que hoje você que está me assistindo conhece como Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento é apto. Primeiro, ele foi inspirado por Deus, segundo o apóstolo Paulo. Segundo, ele é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Fantástico. O ensino de Paulo vai contra o ensino de muitos teólogos cristãos, infelizmente. Eles falam que a lei não vigora. Eles falam, conforme eu vi na televisão outro dia, que o Antigo Testamento não é parâmetro para a vida do discípulo de Cristo. Um ensino desses, de um pregador famoso, que falou que o Velho Testamento não é parâmetro para a vida do cristão. E essa frase, esse ensino, vai diretamente contrário, diretamente contra, é contrário o que o apóstolo Paulo ensina para Timóteo e nos ensina também, como um dos apóstolos. O Antigo Testamento é referência, sim. E ensinando, utilizando para corrigir, para admoestar, para ensinar, você vai educar a pessoa na justiça, no caminho de Deus. E você vai contribuir para que essa pessoa seja perfeita para servir a Deus em boa obra. Este é um ensino apostólico, diferente do que alguns pastores e teólogos ensinam. O Antigo Testamento é parâmetro, sim, para a vida de todo cristão. Bem, nós temos também textos famosos aqui em Romanos, no capítulo 3. Eu vou ler alguns para você aqui. Romanos, no capítulo 3, verso 31, diz, o apóstolo Paulo: anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. É o que eu disse a Abraão. Abraão, parâmetro de fé. E o que ele fez com essa fé? Guardou no baú? Guardou na tenda? Foi para o túmulo lá em Hebron com ele, na caverna de Marpelá? Não, ele colocou essa fé, materializou essa fé em obras. Materializou essa fé em obediência a Deus, como nós lemos lá em Gênesis 26. E é por causa dessa obediência que ele conseguiu confirmar a sua fé. E é o que o apóstolo Paulo fala. A lei, de forma correta, guardada de forma correta, confirma a fé de quem ama a Deus. Confirma a fé de quem crê em Deus. Só mais um aqui, Romanos 7:7, diz o seguinte: que diremos, pois? Será que a lei, a Torá, é pecado? De jeito nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. É o texto que nós lemos antes. Nós lemos aqui antes, começamos o programa com esse texto. A lei foi dada para que o homem conheça aquilo que não agrada a Deus, aquilo que é pecado. Então é claro que ela não pode ser boa. Ela não pode ser ruim, ela é algo bom. É claro que ela não pode ser maldição, ela é algo dada por Deus, algo que foi dado por Deus para o aprimoramento do homem, como nós lemos lá o apóstolo Paulo ensinando a Timóteo. Bem, eu quero agora passar com você ao término, caminhando já para o término desse programa, que é um Torá em Debate especial. Esse programa Torá em Debate Especial, composto de 2 partes, essa é a primeira parte, estaremos tratando sobre a lei e a graça, nessa primeira parte sobre lei, na segunda parte sobre graça, e aí estaremos concluindo também esse tema. Mas ainda nesse estudo, nessa primeira parte sobre lei, sobre a posição da lei, tanto para cristãos quanto para judeus, eu quero chamar a sua atenção em relação ao ensino de Yeshua, de Jesus, em relação à lei. Acompanhe comigo esta passagem do Novo Testamento, retirada lá de Mateus, tá? Mateus capítulo 7, lá Yeshua dá um ensino maravilhoso sobre os falsos profetas, e ele termina o capítulo dizendo isso aqui, ó: nem todo o que me diz Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E eu fiz questão de traduzir para você esse termo iniquidade, coloquei escrito aí no grego, e quem consegue ler grego vai ler, está escrito aí anomia. Anomia no grego, traduzido na sua Bíblia como iniquidade, é muito mais do que iniquidade. Iniquidade no original, anomia, a partícula negativa. Nomo, lei. Anomia no original significa sem lei, sem Torá. Ou seja, traduzindo, apartai-vos de mim, vocês que vivem como se não existisse lei. Apartai-vos de mim, vocês que vivem como se não existisse Torá. Não conheço vocês. Vocês que me conheceram e agora vivem como se não existisse mandamento. Vocês que vivem em iniquidade. Vocês que vivem sem lei. Acompanhe o versículo comigo. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, aí adiantando para o verso 28, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Olha isso. Coloquei mais uma vez no grego o termo aí traduzido como doutrina. No grego é didache. Didache significa instrução. Qual é, no início do programa, a tradução fiel, literal da palavra Torá? Instrução. Ou seja, o que traduziram para o grego aqui como instrução, como ensino, como doutrina, na verdade é um termo grego utilizado para referir-se à Torá. Você pode ler esse texto mais no original, como Jesus dizendo o seguinte, Mateus escrevendo o seguinte, ao final do ensino de Jesus, em Mateus capítulo 7, e as pessoas, as multidões, estavam maravilhados da sua Torá, do seu ensino, da sua instrução. Jesus não veio dar outra Torá, ele veio pegar a Torá de Deus e refiná-la, tirar a sujeira que havia na época em relação aos mandamentos de Deus e ensiná-la da forma correta aos homens. As pessoas se maravilhavam da sua Torá. E ele mesmo fala, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, e as cumpre, é como um homem que plantou, que fez a sua casa num alicerce sólido de rocha. Bem, um outro conceito, né? Então esse primeiro conceito é interessante. Iniquidade para Yeshua, para Jesus, é a pessoa que vive como se não existisse Torá, como se não existisse lei, como se não existisse mandamentos. Esse vai expulsar demônio, vai pregar, vai fazer campanha, vai fazer mutirão, vai fazer muitos milagres até. Vai ser desconhecido por Deus, vai ser desconhecido por Yeshua, porque vivia a sua vida como se a Torá não existisse. Vivia uma vida de iniquidade. Bem, e agora um texto, né, do irmão de Yeshua, de Yaakov, de Tiago, lá de Tiago no capítulo 1, vou ler para você, acompanha aí comigo, veja só. Porque se alguém é ouvinte da palavra, mas não é praticante, esta pessoa é igual ao homem que se contempla no espelho o seu rosto natural. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lembra que Davi escreveu? A lei do Senhor é perfeita? Pois é, se a pessoa que atenta, que considera esta Torá, que Davi chama de perfeita, e também o irmão de Jesus a chama de perfeita. Nesta lei perfeita, vírgula, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esta pessoa terá sucesso no que se dispuser a fazer. Meus irmãos, eu já vi muita gente, muito pseudo-teólogo,
afirmar que Tiago está falando aqui da lei que Jesus implantou. Que a lei que Moisés implantava era uma lei precária, insuficiente. Era uma lei maldita, alguns dizem. E a lei que Cristo inaugurou é a lei perfeita ao qual Tiago se refere. Eu quero terminar o programa de hoje dando a você um ensino profundo sobre isso aqui. Quero terminar o programa de hoje revelando que Tiago não está dizendo que a lei de Jesus é lei da liberdade e a lei de Moisés lei da escravidão. Quero provar para você que Tiago estava fazendo uma referência direta à Torá de Deus. Acompanhe esse versículo aqui, lá de Êxodo, no capítulo 32. Veja só. Esse texto, mencionado na Torá, quando Moisés estava ali descendo do Monte Sinai, com as tábuas na mão. O povo de Israel havia cometido um pecado muito ruim, construindo para si um bezerro de ouro. E nessa ocasião, Deus está, através da Torá, falando da beleza da sua lei. Antes de Moisés chegar ali ao pé do monte, se deparar com aquela infame prática, olha o que a Torá registra. As tábuas eram obra de Deus. Também a escrita era uma escrita de Deus, esculpida em tábuas. Acompanhe aí, fique olhando aí a tela. Esculpida em tábuas. Meus irmãos, eu quero usar eu vou provar para você que Tiago citou este versículo de Êxodo quando escreveu o verso 25, essa passagem que nós lemos lá de Tiago, capítulo 1. Quando Tiago fala lei da liberdade, ele está se referindo a esse versículo. Por que eu sei disso? Veja aí o termo que eu coloquei em amarelo, traduzido como esculpida na sua Bíblia. O termo é harut. Eu coloquei aqui mais destacado. Veja aí. Harut. Harut no hebraico é esculpido, é entalhado. Tudo bem. O problema é que o hebraico original, o hebraico de Moisés, o hebraico que nós temos até hoje na Torá, não possui vogal. Então, esse símbolo que você está vendo aí debaixo da primeira letra do Het, é um Tzinho, né? Uma espécie de um Tzinho. É o Kametz, é a vogal A. Só que isso aí foi criado no ano 1000 depois de Cristo. Quando a Torá foi dada para Moisés e quando os copistas, né, fizeram cópias dessa lei já no alfabeto hebraico que nós conhecemos hoje, eles não colocaram essas vogais. Então esse A aí não faz parte do original. Então a palavra harut, aí onde é o A poderia ser E, poderia ser U, poderia ser I. E por que eu estou chamando a atenção? Que harut com A significa liberdade. Agora veja, a mesma palavra, porém com uma outra vogal embaixo da primeira letra, com a vogal tsere, com a vogal E, vira herut. Herut é a de baixo, harut a de cima. Harut, esculpida, foi como foi traduzido lá em Êxodo 32. Mas o que é herut? Pessoal, herut é liberdade. Por isso que, de acordo com o texto lá de Tiago, Tiago nos deu uma dica de como essa palavra lá de Êxodo 32 deve ser traduzida da maneira correta. Porque nós não sabemos. Quando a palavra harut ou herut foi dada, não havia vogal. As pessoas tinham conhecimento de pai para filho de como era lido. O hebraico não tinha vogal. A pessoa só aprendia a ler com alguém ensinando-a a ler os textos da forma correta. A vogal só foi criada no ano 1000 pelos tradicionalistas lá em Tiberíades, na região de Israel. Então, meu amigo, qual que é a minha tese que eu estou te falando aqui? Que Tiago fez uma referência direta à Torá de Deus. E ele a chama, assim como ela é chamada por Deus lá em Êxodo 32, porque eu não acho que é lei esculpida em pedras. Eu acho que Moisés quis dizer nesse texto o quê? Liberdade em tábuas. Acompanhe o texto aí novamente, veja.
Ao invés de esculpida em tábuas, a leitura também pode ser feita como Herut ala Luchot, ou seja, liberdade em tábuas. E a essa mesma lei da liberdade que foi dada em tábuas, que Tiago se refere lá no capítulo 1, versos 23 a 25. Por que eu estou dizendo isso? Com a obra de Yeshua, quando Yeshua escreve a lei no seu coração, escreve a Torá no seu coração, quando Yeshua, como Jeremias capítulo 31, verso 31, anuncia que faria uma nova aliança com a casa de Judá e com a casa de Israel, e essa nova aliança iria consistir na lei escrita no coração e impressa, entalhada na mente, Yeshua, o Messias de Deus, vem causar essa nova aliança, vem colocá-la em efeito. Ou seja, ele pega a Torá de Deus e escreve na sua mente e no seu coração. Seja você judeu ou não, porque foi um movimento aberto a quem também não é judeu. Foi um propósito de Deus que Deus planejou antes da fundação do mundo. Um momento onde o aprisco de Israel seria aberto. E quem quiser pode entrar. Quem quiser pode ser aproximado a Israel e ser co-herdeiro e co-participante com Israel, as bênçãos, promessas e também responsabilidades. Essa é a função do Messias, uma das. Ou seja, por que a Torá é chamada de lei da liberdade? Porque quando você aguarda de forma correta, quando você aguarda como Abraão aguardou, como Davi aguardou, como Yeshua e os apóstolos aguardaram, quando você obedece a Deus motivado por amor, com a intenção correta do coração, quando esta lei está escrita no seu coração, ou seja, quando você a tem por amor, quando você conhece e guarda os mandamentos por amor, esta lei para você vai ser lei de liberdade. Ela vai te dar liberdade. A verdadeira liberdade, meu amigo, não é você fazer o que você quiser. A verdadeira liberdade é você andar nos caminhos de Deus em obediência a Deus, escolhendo andar nesse caminho, escolhendo guardar esses preceitos de Deus. O verdadeiro homem livre é aquele que anda no caminho de Deus. Sabe por quê? Porque o livre-arbítrio que Deus deu para Adão não foi para que Adão fizesse o que ele bem entendesse. O único livre-arbítrio que Deus deu para Adão compreendia-se em: você pode escolher obedecer a Deus ou escolher não obedecer a Deus. O homem foi programado para obedecer a Deus, mas Deus deu a ele esse livre-arbítrio. Livre-arbítrio não é você fazer o que você quiser. Livre-arbítrio é você optar. Ou você obedece a Deus, ou você não obedece a Deus. E livre mesmo vai ser um homem que faz a escolha correta, que opta em andar, em conhecer a Deus, em andar nos seus mandamentos. Esta é a Torá quando você aguarda de maneira correta, quando você nasce de novo, através do Messias de Deus, você tem a Torá escrita no seu coração. E essa Torá para você vai ser lei de liberdade. Vai ser liberdade escrita no seu coração. O pecador, no entanto, a lei para ele é peso. O pecador, a lei para ele é jugo. O pecador, a lei para ele é juízo. Por quê? Ele não está andando nos caminhos de Deus. Ele já está vivendo contrário a essa lei. Então a lei para ele é um jugo, a lei para ele é um peso. Eu sempre dou, meus amigos, um exemplo muito interessante sobre a lei e o estar sobre a lei, o estar sob a lei, estar debaixo da lei. Ter a lei como jugo. Muito simples, você vai entender agora claramente e vai clarear aí os conceitos sobre lei que você tem. Os preconceitos que você tem. Ou tenha. Vamos dar um exemplo aqui da lei, uma lei de trânsito. Há no Código de Trânsito brasileiro que é proibido o sujeito dirigir, conduzir um veículo sob a influência de substâncias, de drogas e de bebida alcoólica. É contra a lei, é susceptível de penalidade o sujeito que é pego dirigindo alcoolizado. Há uma lei, não se pode dirigir alcoolizado, sob a influência de álcool. Esta é a lei. Eu, Matheus Zandona, sou uma pessoa que não bebo, não tenho problema com o alcoolismo, não tenho esse vício, não sou apegado, não sou dominado pelo álcool, não bebo. Para mim, Matheus, esta lei de não dirigir embriagado
me afeta de alguma... Ela é peso para mim? Eu me esforço para guardá-la? Eu faço um sacrifício enorme para cumpri-la? Não. Por quê? O meu estilo de vida já anda de acordo com essa lei. Eu ando de acordo com a lei sem esforço nenhum. Por quê? Porque eu não tenho esse vício. Para mim não é peso. Essa lei para mim não está como jugo no meu pescoço. Ela para mim é lei de liberdade. Por quê? Como eu não bebo, como eu não tenho problema com o alcoolismo, eu vou me sentir mais seguro em dirigir com essa lei em vigência, em vigor. Agora, se eu fosse uma pessoa presa ao álcool, se eu fosse uma pessoa que diariamente me embriagasse, se eu fosse uma pessoa com problema com o alcoolismo, será que esta mesma lei seria liberdade, seria bênção para mim ou seria peso para mim? É claro que seria peso. Por quê? Porque a lei traria à tona o meu vício. Esta lei seria difícil para mim, porque se eu bebo todo dia, se eu tenho problema com a embriaguez, é claro que essa lei para mim vai ser peso. É claro que essa lei para mim vai ser maldição. É claro que essa lei para mim vai expor o meu pecado à sociedade. Com a Torá de Deus é a mesma coisa. Se você a tem no seu coração, se você anda nos caminhos de Deus, você já vai andar segundo essa lei. Você não tem que se esforçar para obedecer a Deus. Você naturalmente, o seu estilo de vida é um estilo já segundo a lei. Agora, se você tem uma vida de pecado, se você tem uma vida promíscua, se você tem uma vida longe dos preceitos e caminho de Deus, esta mesma lei que para mim é bênção, para mim é alegria, para mim é liberdade, para você vai ser peso, para você vai ser jugo, ela vai estar na sua cabeça. Ela vai estar em cima de você. Ela vai te oprimir. Por quê? Porque você não a tem dentro de você. A lei não está em cima de mim, ela está dentro de mim. E essa é a grande diferença, que as pessoas têm muita dificuldade de entender as palavras do apóstolo Paulo, principalmente na carta aos Romanos. A lei é boa, a lei não é maldição. Cristo nos resgatou da maldição que a lei tinha para os que não a guardassem. Isso é chamado de graça, que nós vamos ver no próximo programa, na sequência deste Torá em Debate. E você também pode estudar com os professores do Ensinando de Sião, com professores de Israel do Brasil, sobre a grande e tão esperada restauração. Basta você acessar o site do CATS, o Centro Avançado de Teologia Ensinando de Sião, www.cates.com.br. Nosso curso de teologia tem duração de 15 meses, é um curso totalmente à distância, você assiste às aulas a hora que quer, você assiste às aulas no conforto da sua casa ou no seu trabalho ou em qualquer lugar com acesso à internet, você faz as provas via internet, sistema inteligente, Moodle, o mesmo sistema utilizado em cursos de graduação e pós-graduação à distância. A maior tecnologia disponível no mercado, o Ensinando de Sião está usando para que você estude conosco sobre a restauração das raízes da fé. Pois bem, temos também um convite aqui para fazer para você, para que você nos acompanhe na internet. Veja só, nosso site, o grande portal do Ensinando de Sião, mais de 1000 artigos gratuitos que você pode baixar, imprimir, ler, aprender conosco. Nós temos também o nosso perfil no Facebook, lá no Ministério Ensinando de Sião, com as últimas novidades, bem como no Twitter. No Twitter temos também lá, @Ensinando de Sião, sem o tio, tudo junto. Temos lá atualizações diárias sobre o movimento judaico-messiânico no Brasil, em Israel e no mundo. Assista também o nosso serviço ao vivo na internet, acessando o nosso site www.tvsião.com. No tvsião.com são transmitidos não só o programa Torá em Debate, todas as segundas às 20 horas, horário de Brasília, como também o nosso serviço da Torá ao vivo, todos os sábados às 10 da manhã, horário de Brasília. Você acompanha como os judeus crentes, os judeus messiânicos se reúnem e estudam a Torá e cultuam ao Deus eterno de Israel e ao seu Messias amado. Então, você pode participar conosco, mesmo que você não mora em Belo Horizonte, você pode participar e assistir um serviço conosco. tvsião.com, sábados às 10 horas da manhã, horário de Brasília. A você que nos assistiu até agora, meu caloroso shalom,
muitas bênçãos sobre você e sua vida, e não percam a segunda parte desse programa Torá em Debate, onde nós estaremos tratando sobre a graça, entendendo o que é e como foi alcançada pela humanidade a graça de Deus. Um grande abraço e shalom a todos vocês.